Boa noite, ungidos, prósperos, ricos, abençoados, curados, abundantemente supridos, reis nesta terra, salvos, santos e, acima de tudo, de Deus. Nós estamos tão bem, estamos tão felizes. Amém? Normalmente, nos últimos anos, o Senhor tem me instruído a falar, sempre no mês de janeiro, acerca desse assunto que é vital para nosso crescimento e para a nossa vida. Essencial, absolutamente necessário. E por que não dizer obrigatório para toda e qualquer pessoa que deseja ser e ter aquilo que Deus planejou para ela. Sempre há uma importância, o tema, vivendo sob a influência do Espírito Santo. Amém. Você pode dizer, então, outro nome seria como ser guiado pelo Espírito, também. Como ser dirigido pelo Espírito, também. Como ouvir a voz do Espírito, também. Tudo faz parte disso aí. Amém? Mas hoje eu quero vamos começar hoje o primeiro módulo. Nós teremos mais 3, hoje é o primeiro, depois nós teremos mais 3 módulos. E ensinando a vocês sobre a importância e a necessidade também como ser dirigido pelo Espírito. Ontem eu estava numa reunião com os meus filhos e o Joshua falou interessante, né? Ele dizendo, é interessante como nós vemos grandes homens de Deus, pessoas excelentes, prósperas, pessoas que são muito bem-sucedidas nos seus ministérios, que escreveram a história e até mesmo na história mundial, estes homens e mulheres de Deus, eles fizeram mesmo muita diferença na vida de milhares de pessoas, porque não dizer até milhões de pessoas. Entretanto, nas suas vidas pessoais, familiares, na sua área, né? Só tem uma vida, né? Mas na área pessoal, na área familiar, não foram bem-sucedidos. Não foram bem-sucedidos. E aí, ele falando sobre isso, eu digo, aí chega aquela pergunta, será que o sucesso no ministério compensa o fracasso no lar? Não compensa. Não compensa. O ministério começa no lar, estabelece as bases no lar e depois cresce, cada vez mais. Amém? Muitas vezes nós temos pessoas que não têm o apoio dentro do lar, mas o respeito é necessário para viver um bom ministério. Um bom ministério. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Então, é absolutamente necessário. Quando você vive sob a influência do Espírito Santo completamente, você vai saber como agir em determinadas situações. Porque um pai e uma mãe não é responsável pela salvação dos filhos, mas é responsável por ser representante de Deus para eles. Porque se os filhos, os pais salvos, vão para o céu, amém. Mas se os filhos querem ir para o inferno, nem Deus impede, imagina tu. Nem Deus impede a pessoa ir. Mas aí Deus mostra, olha, faz assim, fala desse jeito, mostra desse jeito. Existe o momento certo, a palavra certa, na hora certa, e até a maneira certa de você falar. Não é deixa eu trazer algo que vem ao meu coração. Uma verdade dita na hora errada é a coisa errada, ainda que seja verdade. Um comportamento, ainda que certo, mas muitas vezes feito da maneira errada, com a intenção errada, ainda que o comportamento em si esteja certo, é a coisa errada a se fazer. E quem é que ensina essas coisas? É o Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado para te guiar, para te mostrar, para te ensinar, para fazer com que você veja coisas que normalmente com a sua intuição você não veria. O Espírito Santo ele mostra o futuro, ele mostra o que está acontecendo no âmbito espiritual, basta você pedir. Senhor, me mostra o que é que está acontecendo, o que é que está impedindo que essa bênção de inédita se manifeste na minha vida. Ele vai te mostrar. Mas para isso, você tem que estar plenamente convicto e estar acostumado a viver na influência dele.
Porque, pelo que o Espírito me mostrou, há pessoas que só buscam quando estão precisando naquele momento. Meu Deus, o que é que eu faço? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ou seja, então vamos orar, gente, vamos orar, e tal, eita lá, canta, labarachá, e começa um negócio e tal. Mas quando tudo está bem, sabe, o céu de brigadeiro, muito dinheiro no bolso, os filhos, exato, saúde para dar e vender, os filhos tudo de barriguinha cheia, ninguém está tudo. Aí ele esquece. E aí ele passa a ter mais comunhão com aquela pessoa que está do lado do que com quem está dentro dele. E aí ele passa a simplesmente expandir, fazer o que chama network, né? Expandir a sua comunidade e tal. Mas tudo bem, nada contra isso aí, está certíssimo. Só que ele esquece de falar com aquele que está o tempo todo falando com ele. Nós vamos ver, irmãos, que Deus não fica em silêncio nunca. Vou dizer de novo, Deus não fica em silêncio. Um ministro, ele disse uma coisa interessante, eu coloquei lá no meu Instagram. Muitas vezes, nós acostumamos com a gente não ver a resposta das nossas orações, e a gente acha que é porque Deus não quis. Quando na sua palavra ele diz, ele responde. Quem pede alguma coisa a Deus, creia que receba, ele responde. E por que não está acontecendo? É porque Deus não quis. Não, é porque você não ouviu a voz dele. Durante esse tempo que nós vamos estar falando sobre isso, você vai aprender que Deus não é responsável por tudo. Você vai aprender que a responsabilidade de Deus está feita, inclusive. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou, a Bíblia diz que Ele já nos deu, a Bíblia diz que Ele já nos curou, é sempre no passado. Agora, quando se trata da gente, aí a gente não ouve a voz do Espírito, e o que é que vai acontecer? Vai dar errado. E aí fica, não, é porque Deus não quis, é porque não é o tempo, é porque senão eu ia me desviar, é por causa disso, menos porque você não ouviu a voz do Espírito. Agora ficou silêncio. Ouvir a voz do Espírito é a única condição para você ser feliz em tudo. Ouvir, e quando eu falo de ouvir, eu estou falando de ouvir e obedecer, né? Ouvir a voz do Espírito é a única condição, a única forma, a única maneira de você ser bem-sucedido em todas as áreas, de você ser feliz em tudo. Não adianta cantar, aonde eu toco abençoado será, né? Onde eu tocar vai prosperar, onde eu tocar vai prosperar, se você não ouve o que o Espírito diz a você. Aonde tocar, onde é que você está tocando? Deus mandou você tocar ali? Irmãos, isso é só a introdução, calma que daqui a pouco a gente entra. A grande verdade é que durante anos, eu fui ensinado que um dia, quando eu chegar no céu, eu vou dar conta de tudo que eu fiz nessa terra. Aí eu procurava fazer de tudo que fosse coisa boa, que era para cobrir as coisas ruins. O problema é porque muitas vezes eu estava na carne e fazia muito mais coisa ruim que as coisas boas. Várias vezes ficava aquela coisa. Não. Você só vai dar conta diante de Deus daquilo que você foi chamado para fazer e não daquilo que você vai fazer. Mas se eu não sei aquilo para o qual eu fui chamado para fazer, o que é que eu estou fazendo? Você está entendendo até aqui? Imagina você chega diante do trono do Senhor, de toda a terra, para prestar contas daquilo que você foi chamado para fazer. Aí vamos chamar seu nome, pastor fulano. Não era pastor não. Não sou eu não, isso é você mesmo. Aqui, ó, pastor fulano, está aqui escrito. Não, eu não era pastor não, eu era evangelista. Eu trabalhei muito com a Socorro. Olha, o tempo todo ganhando almas, é com a Socorro meu negócio, tá trabalhando, bora lá, eita, porque almas e tal. Mas se Deus te chamou para pastorear, você vai dar conta como pastor. Mas como pastor você não fez nada.
Galardão, ó. Vocês estão entendendo isso? Para o que você foi chamado, irmãos? Todo crente foi chamado para alguma coisa. Todo crente foi chamado. Se não tiver nos 5 dons, é em outras áreas. Mas você vai receber o galardão de acordo com aquilo que você foi chamado para fazer e na fidelidade. Tem essa aí. Eu estava conversando com alguém, não sei com quem, peraí, deixa eu ver com quem foi. Foi com uma pessoa que eu disse isso. Eu disse, Deus nunca vai recompensar cargos. Deus recompensa fidelidade naquilo que você foi chamado para fazer. Se, como eu gosto de citar essa frase do pastor Edmilson, eu disse a ele, cara, gostei de ver e vou espalhar essa frase. Não se preocupa não, que eu vou te dar os créditos. Ele disse, não estou nem aí com crédito. Ele disse o seguinte, se Deus me chamou para entregar água ao pessoal que sobe a montanha, eu não vou subir a montanha, eu vou só entregar a água. E eu vou ser galardoado, porque eu estou fazendo aquilo que Deus chamou para eu fazer. Amém. Pastor Edmilson, verbo da vida, pé do Guaratiba, amo tu, cara. A grande verdade é essa. Mas se você não foi chamado para fazer aquilo, mas você faz porque gosta, porque se sente bem, porque, sei lá, dá dinheiro, ou porque desde pequenininho eu faço isso, não, porque eu me sinto tão bem fazendo isso. Mas se você não foi chamado para fazer aquilo, meu irmão, não entra não. Você não vai ser feliz dessa forma. Você pode se sentir realizado, você pode se sentir bem, mas você não será feliz enquanto você estiver fazendo o que Deus não te chamou para fazer. A pergunta é, você está fazendo? Não responde. Não responde. Porque ser guiado pelo Espírito, viver sob a influência do Espírito Santo é algo pessoal. Estão entendendo isso? É algo pessoal. Nós vamos ver sobre isso. Vamos lá. Uma outra coisa também importante que eu preciso falar. Quando estamos falando sobre ser guiado pelo Espírito, eu não estou falando de você ficar dentro de um quarto jejuando durante 3 dias e orando em línguas. Também é ótimo. Sua carne vai detestar, mas teu espírito vai se regozijar. É uma beleza. Mas ser guiado pelo Espírito, ser influenciado pelo Espírito, não é apenas isso em si. É uma vivência. É estar conectado com o Espírito Santo, da hora que acorda até a hora de dormir. E se ele acordar de madrugada, continua conectado. É uma conexão inteira, o tempo todo. O meu celular e o celular de todos vocês aqui está conectado à rede mundial, né, na internet. Conectado o tempo todo. Né? Até estavam brincando outro dia, Carlene. Né? Fulano cai, aí o pessoal começa a rir. Né? Energia cai, eita, que energia, daqui a pouco chega. Falta água. Não, mas estão consertando os negócios aqui, daqui a pouco chega. Falta a internet. Ih, rapaz, agora aqui o negócio piorou, não pode? Não. Caramba, ó, caiu a internet. Ei, cara, caiu a tua internet aí. Ei, me dá, joga aqui a internet. Faz isso. Cadê o Wi-Fi? Chega num canto lá, um copo com água e sem Wi-Fi não se nega ninguém. Está todo mundo conectado. Pois bem, queridos, nada contra isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Muita gente está tão conectada na internet, mas não está conectada no Espírito Santo, apesar de que o Espírito Santo mora dentro dele. Apesar não, embora, né? A palavra certa aí. Embora o Espírito está dentro dele falando. Agora imagina você estar sentado ao lado dessa pessoa com quem você está sentado, que você ama, que você gosta dessa pessoa, e aí a pessoa simplesmente te ignora. Você pergunta as coisas a ele, a pessoa te ignora. Você já pensou isso? Fulano, e detalhe, você tem a solução para o problema deles, mas ele te ignora. Ele fala do outro lado, que está atrás, que está na frente, que está do outro lado, mas não fala com você que está do seu lado. É chato, né? Ou não é nada, é mais do que chato. Isso é horrível. A pessoa vai se sentir até diminuída, porque está ignorando a presença. Mas é o que nós fazemos com o Espírito Santo muitas vezes. E ainda dizemos, somos da fé. Estou vendo. Somos da fé.
Irmãos, quem é da fé, ele não se mexe enquanto o Espírito Santo não dizer se mexa. Há coisas que Deus não vai fazer, e uma delas é a sua parte. Mas tem gente fazendo a parte dele e quer fazer a de Deus também. Aí se cansa, não consegue, sai frustrado e ainda diz: Deus não quis me dar. Pedi algo a Deus e fiz tudo o que eu podia fazer. Aquilo que dava para eu fazer, eu fiz tudo o que eu podia fazer. E quando eu voltava depois de um culto aqui, estava no carro, que entrei na rua que chega da minha casa, o Espírito falou comigo: tá bom. Digo: tá bom o quê? Mais um pouco você vai estar fazendo o que eu quero fazer. Para. Descanse. Só entre na adoração. E pronto, chega, está feito. Sabe, foi isso que ele me disse. Mas eu estou vendo aqui pelo Espírito que é exatamente a resposta que vários de vocês estão precisando. Já fez a sua parte? Já. Para. Vai adorar. Vai louvar. Vai considerar feito. E aquilo que você perseguiu, parado no seu canto, descansando, vai perseguir você. Vai chegar até você, aonde você estiver. Descansa. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Descansa. Agora, isso é em todas as áreas. Em todo o tempo. Sabe, é tão prazeroso ouvir o Espírito Santo. É tão melhor do que qualquer pregação que você dizer aí, de qualquer pessoa. É tão melhor ouvir o Espírito Santo. Sim, nós não devemos desprezar a palavra de Deus em detrimento de entrar no quarto e ouvir a voz de Deus. Jamais. Nós não devemos desprezar a unção que existe na vida de muitos ministros que passaram anos e anos se preparando para trazer aquela palavra para te abençoar. Jamais. A gente não deve. Porém, isso deve ser secundário em relação a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. 7 vezes no Apocalipse, Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz às igrejas. O que é que você tem ouvido? O teu sucesso, meu irmão, em 2025 é diretamente proporcional à sua obediência à voz do Espírito dentro do seu coração. Não porque Deus vai ficar segurando, né? Não, você não está me obedecendo, não, também eu seguro. Deus não faz isso. Na verdade, Deus não está segurando nada, Ele já liberou geral, para todo mundo. Para valer, mas para que haja manifestação, você precisa trilhar um caminho. Você precisa seguir o plano que Deus tem. E quando você seguir o plano, no decorrer da sua obediência, como resultado, haverá a manifestação daquilo que Deus te deu. Estão entendendo até aqui, gente? Se, porventura, eu digo... deixa eu dar um exemplo aqui. Eu digo: Júlia, por favor, Júlia, eu estou precisando de uma caneta. Aí a Júlia disse: ô pastor, é porque agora eu estou aqui, mas vai ali, pede ali a Rayara, que ela tem caneta lá. Só isso. Então, a caneta está lá, já está disponível, só que eu tenho que seguir um caminho para chegar ali. Na verdade, assim é Deus na nossa vida. Tem coisas que você simplesmente vai estar parado e vai chegar até você. Mas tem coisas que Deus diz: faz isso. Eu lembro quando eu pedi um som a Deus, há poucos anos atrás, claro. Era um sonsaço, era o que estava na moda, era o top das galáxias, né? E eu não sei quanto a vocês, mas eu só gosto de coisa que está top das galáxias. Para mim, eu sou assim, né? Tudo bem, eu respeito, tem gente que não, mas eu gosto, coisa assim. Isso. Sabe, eu me valorizo, eu sei que eu gosto de coisa boa. Enfim, então pedimos som a Deus.
E eu digo, Senhor, eu quero esse som assim, assim. Eu tinha ido na loja, vi como é que era o troço, peguei direitinho a coisa. Então, Senhor, eu peguei as configurações, tudo certinho, ó. Top das galáxias, era o que estava no topo. Ô, pastor, e era muito caro? Ah, era. Bem valorizado. Estava no topo, gente, então é coisa valorizada. Como eu estava sem dinheiro para comprar, vou orar. Pedi ao Senhor. Recebi pela fé. Quando eu disse recebi pela fé, ele disse, dê o seu som. O meu? Aí eu pensei. Vamos lá, né? Negociação. Entrar na negociação. Irmão, nunca entre em negociação com Deus não, querido, porque Ele já determinou, acabou, e Ele não volta atrás não. É melhor você ir voltando atrás, porque Ele não volta. Então, para não ficar perdendo tempo, mas eu fui entrar. Deu o seu. Yes! Assim que chegar um, eu dou o outro. Ele disse, você não acabou de receber? Deu o seu. Você acabou de receber. Não foi? Foi. Ah, mas aí ainda tinha a negociação. Vou falar com quem? Com a Neide? A área de louvor. Ela que ficava em casa. E eu que saía. É lógico que ela ia dizer não. Aí eu dizia, Senhor, a mulher que tu me desse. Ela não quer, né? Então, tem que esperar chegar primeiro. Porque, né? Ela estava escolhendo feijão. Aí eu disse, nega. E é o seguinte, Deus mandou, eu nem tinha falado que tinha pedido, eu falei assim, Deus mandou a gente dar esse som aí. Ela só foi levantar a cabeça, olhou assim e disse, para onde é que a gente leva? Senhor, é para levar para quem? E eu obedeci. Pouco tempo depois chegou exatamente o som que eu queria. Com as mesmas configurações, tudo do mesmo jeito, igualzinho. Mas houve uma obediência. Está todo mundo entendendo o que eu quero dizer? Vou contar outro testemunho. Lá vai outro. Está escrito na palavra de Deus que nós não devemos nos preocupar. Não é verdade? Não devemos ficar ansiosos. Não é verdade? Um abençoado, que eu não vou dizer quem foi, que ele não me autorizou, mas vocês conhecem. Ele queria muito um relógio que ele tinha visto no shopping. O bicho era muito valorizado. Parecia um Maracanã, desse tamanho. Era. Rapaz, que bicho. Aí, certo, com detalhes e tal, mas o troço, essa coisa. Mas, pastor, qualquer relógio das horas, mas ele queria aquele relógio, qual o problema? Não é errado você querer coisa boa, melhor, isso é fantástico. Quando chegar o seu carro zero, beleza. Ah, mas eu podia ser com carro usado também. Não tem problema, não está errado não. Mas se você prefere o carro zero, tudo bem, é uma preferência sua. Aí escuta. Aí ele foi lá, orou. Aí quando ele viu, né, ele foi, saiu na loja. Aí voltou de novo. Aí quando olhou o preço, aí ele, até que não está tão caro não. Quando ele viu que era o valor de uma prestação aquilo ali. Ele me disse que saiu, ficou por ali e disse, pai, está escrito na tua palavra que tudo que eu pedir, crendo, eu tenho. Então, Senhor, eu te peço aquele relógio, um relógio daquele ali. Em nome de Jesus, eu te peço um relógio igual àquele ali. Em nome de Jesus. E eu recebo agora pela fé. Tá. Aí passou-se. Uns 3 dias depois ele chegou lá na loja de novo. Só para ver o relógio. Olhou o relógio, estava lá, na vitrine. Ah, beleza. Tudo bem. Passou-se mais uns 5 dias, ou foi 8 dias, ele voltou na mesma loja. O relógio estava no mesmo lugar. E ele toda vez, obrigado, Senhor, eu sei que esse relógio está chegando para mim. Não sei como, mas está chegando. Não sei como, mas está chegando. E aí ele passou-se mais uns 15 dias. Todo dia ele agradecia ao Senhor pelo relógio. E tendo aquela certeza, o relógio está chegando. O relógio está chegando, eu vou descansar, o relógio está chegando. E aí ele voltou lá uns 15 dias depois. O relógio estava lá. Obrigado, Senhor, está reservado para mim. Está reservado para mim. Eita glória. Reservado para mim esse relógio aí. Isso aí. É para mim. Em nome de Jesus. Vamos embora para casa. Um dia ele voltou lá, no sábado de manhã. O relógio não estava mais.
Rapaz, mas ele lembrou, não, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque tudo quanto eu peço. Então, não sei como, mas se ele saiu, tudo bem. Mas vai chegar um relógio desse aqui para mim, em nome de Jesus. Eu não vou me preocupar. Eu não vou me preocupar. Aí ele ouviu dentro dele, descansa. Está feito. Tá, foi no sábado de manhã. Domingo de manhã ele foi na igreja e tal. Quando foi no domingo de noite, foi lá em Campina Grande. Foi no domingo de noite, ele foi na igreja. Aí estava lá sentado, lá no meio do povo. Igreja grande. Estava lá sentado no meio do povo, no meio do culto. Um pouco antes de começar o culto, chega um irmão. Abençoado, é o seguinte, eu ia passando e Deus mandou lhe dar isso. Quando ele abriu o relógio. Então vou fazer a mesma coisa e vai ser do mesmo jeito. Não, vai ouvir a voz do Espírito. Se mandar você fazer a mesma coisa, faz a mesma coisa. Mas eu posso te dizer por experiência pessoal, a grande maioria das vezes nem é a mesma coisa. A grande maioria das vezes, pode ser, mas a grande maioria das vezes não é. A questão é, você tem ouvido a voz do Espírito com relação a essa bênção inédita que está para se manifestar nos próximos dias na sua vida? Eu sei que você está crendo, isso aí eu tenho certeza. A questão, você tem ouvido a voz do Espírito no que tange a essa bênção inédita, espiritual, que está para acontecer nos próximos dias na sua vida e vai acontecer de janeiro até dezembro. Quando tiver 2025 está acontecendo. Porque esse ano é ano de bênçãos inéditas. A questão é, você tem ouvido? O que você tem ouvido? O que você tem feito? Você tem parado para, Senhor, pois é, isso aqui, essa é a minha bênção que eu estou precisando que aconteça. Na verdade é um monte, mas essa aqui é a principal, eu gostaria. Você tem ouvido o que o Espírito está dizendo para você? E eu estou falando, eu falando de coisas materiais. Mas podemos estender para outras áreas também, coisas bem mais importantes, como, por exemplo, salvação na sua família. É muito mais importante que qualquer outra coisa. Libertação na sua família. Gente que é crente porque ainda não foi liberto. Como você tem ouvido o Espírito acerca disso? Não tem esse negócio não, meu amigo. Vou para cima, o sangue de Jesus tem poder, te amarra agora e lá vai e joga você no abismo e eita glória! Ipa! Deus mandou você fazer isso? Não, mas eu vi o pastor não sei quem fazer. Pois é, está errado. Você tem que ouvir o que o Espírito diz a você. Está todo mundo entendendo até aqui? Introdução, gente, introdução, calma. Se der tempo a gente entra hoje. A grande verdade é que, por não ouvir a voz do Espírito, nós não temos sido bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. É isso. Você pode notar, os prejuízos que você teve foi porque você não ouviu o que o Espírito estava dizendo. Eu vou dizer de novo. Pode notar, os prejuízos que você teve não foi, escuta, não foi Satanás, não foi demônio. Ele não tem poder nenhum sobre a sua vida, meu irmão. Ele é um querubim desempregado, que está bem embaixo do seu pé. O que pode fazer contra você? Nada. O prejuízo que você teve foi porque não ouviu o que o Espírito estava dizendo. Faz isso. Agora. Não, vou fazer depois. Irmão, se é agora, é agora. Se é depois, é depois. Ele diz, amanhã, ou próxima semana, é agora. Então é agora. O que é que você tem ouvido? Deus não quer que você tenha prejuízo algum. Eu vou dizer de novo, Deus não quer que você tenha prejuízo algum, vou repetir isso. Deus não quer que você tenha prejuízo algum, nenhum, zero. Deus não tem, escuta, Deus não te chamou para você perde, ganha, perde, ganha. Agora até inventaram uma, né? Um a gente ganha, a outra a gente aprende. Para apelidar o que perdeu. A grande verdade é que Deus quer que você ganhe tudo. É interessante notar, quando a Bíblia fala sobre José. José não tinha, eu tenho que repetir isso, a aliança que você tem. Não tinha o Espírito Santo dentro dele. Não era guiado pelo Espírito, era pecador. Não tinha nascido de novo. Uma aliança para lá de inferior em relação ao que você tem.
Mas a Bíblia diz que ele foi próspero em tudo. Se uma pessoa com uma aliança inferior, que não tinha, que nem sequer era filho de Deus, diga-se de passagem. Não era. Ele era fiel a Deus, mas ele não era filho de Deus. Você é. Uma pessoa assim foi próspero em tudo. Por que os filhos de Deus não estão sendo prósperos em tudo? Tendo o Espírito Santo dentro deles. Silêncio. Está grande. Como o pastor Bando dizia, vocês estão aqui ou já foram embora? A grande verdade é, o que você tem ouvido? O que tem influenciado você? Sabe, nessa vida nós influenciamos e somos influenciados. Todo mundo é assim. Nós influenciamos e somos influenciados. É normal, é uma troca. Isso é desde que você nasce até o dia que Jesus voltar, vai ser sempre assim. A questão é, meu irmão, o que tem te influenciado? Existem pessoas boas que querem o melhor para a sua vida. Mas muitas vezes pessoas boas que querem o melhor para a sua vida são usadas pelo diabo para te tirar da vontade de Deus. Detalhe, dentro da igreja. Usados pelo diabo? Possesso? Não. Um pensamento. A pessoa pensa o melhor de fulano. Né? A pessoa pensa o melhor da Adriana. Ele quer o melhor para a Adriana. Ele deseja que a Adriana prospere em todas as áreas. Aí ele chega e diz, Adriana, faz assim, assim, assim. O pensamento chega para ele. A intenção é essa. Mas aquele pensamento muitas vezes foi colocado por Satanás para tirar a Adriana do caminho do Senhor. Sabe com quem aconteceu isso? Com Jesus. Lembra de Pedro? Num instante, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Nem Jesus tinha falado aquilo para ele. Uma revelação poderosíssima. E diz, com base nessa palavra, estabeleceria a minha igreja, edificaria a minha igreja, com base no que ele falou. Espetáculo, gente. Aí Pedro, peito de pombo, né? Aí Jesus disse, pronto, esse povo já está pronto para ouvir o que vai acontecer. Aí começou a dizer, olha, é o seguinte, gente, eu vou ser preso, vão me dar muita surra, eu vou ser crucificado e eu vou morrer. Pedro, Jesus, vem aqui, tem um gabinete comigo. Vamos ter uma conversa, gente. Espere aí, toma um cafezinho ali, por gentileza, sem açúcar. Vem cá. Jesus, qual é? Tem misericórdia de tu, rapaz? Isso jamais vai acontecer. Pedro amava Jesus, gente? Oh, meu Deus, é claro que amava. É claro que amava. Pedro amava Jesus. Pedro foi usado pelo Espírito Santo, sim, sonoro. Foi Jesus quem disse. E se eu tivesse lá, eu ia dizer, Pedrão, valeu, cara, top de linha, gostei dessa. Tu prega na minha igreja domingo. Um cabo trazendo uma revelação dessa. Até o próprio Jesus, rapaz, se onde Jesus veio elogiar, pode escrever. É fera. Como diz a Lara, é fera. Mas aí Pedrão, o mesmo Pedro, que tinha recebido a revelação poderosa, também ouviu o pensamento do diabo. E aí a Bíblia diz que Jesus, voltando-se, ou seja, estava na frente de Pedro, voltou, deixou Pedro atrás. E disse, para trás de mim, Satanás. Meu Deus, ele feriu meu sentimento. Ele feriu. Eu não quero mais estar nessa igreja não, vou procurar outra igreja. Porque esse pastor aí, pensa num cabra insensível. Ele feriu meu sentimento. Jesus não repreendeu a Pedro, na verdade diretamente, ele repreendeu a Satanás, que tinha jogado o pensamento na mente de um homem que amava tanto Jesus, que não queria que ele sofresse. Acontece que a vontade de Deus é que ele sofresse. É porque Jesus sofreu e morreu que nós estamos aqui. Se não fosse por isso, a gente não tinha ninguém aqui. Vocês estão entendendo isso, gente?
Se não fosse assim, mas o que eu quero mostrar é isso. Claro que você não vai chegar diante da sua mãe e dizer, para trás de mim, Satanás, né? Lógico que não. Faz isso não. Né? Sua mãe ainda tem uma sandália que aquilo é um míssil teleguiado. Acaba dá a curva também. Certo? Não faz isso. Não faz isso. Quem fez isso foi Jesus, porque Jesus é a autoridade sobre Pedro. Lá vai tu fazer isso com tua mãe. Tá doido? Sim, tá certo, tudo bem. Beleza, tá, boa. Tranquilo, seja educado, pronto. Mas por quê? Porque a intenção aí não é a que conta. Não é aí a intenção que conta. O que você tem ouvido, meu irmão? Vamos lá. Ixi, eu ainda nem li. Cristo Jesus. Vamos lá, gente. Abre Gênesis capítulo 3. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo, e vou falar de novo também. Capítulo 3. Deus cria o homem, espera que já vou dizer o versículo. Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, coloca no jardim, colocou o homem para trabalhar, porque Deus nunca favoreceu o preguiçoso. Deus sempre favoreceu o trabalhador. Amém? O que Deus não quer é que você trabalhe tão arduamente a ponto de ter aquilo que Ele já te deu. Mas que você deve trabalhar, deve trabalhar. Mas enfim, Deus colocou o homem trabalhando. Aí interessante que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora. Aí veio o casamento. Mas antes o homem estava trabalhando, para depois vir o casamento. O casamento não veio enquanto o homem não estivesse trabalhando. Alô, fica a dica. Fica a dica. O caba tem que trabalhar para depois casar. Fica a dica. Fica a dica. Aí veio a mulher. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Quem estava no jardim, gente? Deus. Tem companhia melhor do que Deus? Não. E por que ele disse, falhei uma ajudadora? Alguém que fosse igual. Porque com certeza havia um relacionamento que Adão precisava. Ali, que Deus não poderia suprir. Porque se pudesse, não precisava fazer. Para vocês verem a importância do casamento. Só uma palhinha que em breve nós vamos ter cultos sobre família. A gente vai falar mais sobre essas outras áreas. Mas aí voltando. A Bíblia diz que Deus disse antes a Adão. Disse antes, não disse depois, ele disse antes. Antes de criar a mulher, Deus disse para Adão. Adão, pode comer de toda a árvore que tiver no jardim. Sabe aquela jaca? Pois é, criei para o meu filho Johnson. Pois é, mas você pode comer dela também. Tem certeza que Deus criou a jaca pensando em mim? Com certeza. Né? Ninguém tira isso da minha cabeça. Né? E aí Deus, olha, manda ver a bananeira, goiabeira, macieira, tal. Mas sabe aquela outra árvore ali? Qual? Aquela que está ali, por trás daquela da bananeira ali, sei. Ô pastor, tinha por trás da bananeira, na Bíblia Johnson Dawes tem, mas por trás da bananeira. Então, pois é, dela você não come, porque no dia que você comer, você morre. Por quê? Ao homem foi dado o estabelecido domínio sobre toda a terra. E o único que pode ter domínio ilimitado é Deus. O ser humano precisa de limites. O ser humano precisa de limites. Detalhe, ele não tinha pecado não, gente. Mas mesmo assim, precisa de limites. Quando Jesus veio a essa terra, ele se fez homem, ele se submeteu às leis lá judaicas. Por quê? Precisa de um limite. Todo ser humano precisa de limite. Aí veio aquele fatídico dia, no capítulo 3, versículo 6, e viu a mulher aquela árvore que era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore para desejar, para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, ou seja, só depois disso, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então ouviram
a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Deus passeando pelo jardim na viração do dia. Aí diz: e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Eva e disse-lhe: onde estás? Foi? Foi, gente? É porque não passou o versículo ainda. Vê aí, abençoada. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Eva e diz: Eva, cadê você, minha filha? Foi? Chamou quem? Por que não chamou Eva, já que foi ela que pecou primeiro? Quem era o cabeça lá? Por isso. Se, homens, preste atenção, se houver algum problema no seu lar, ainda que não seja a sua culpa, é sua responsabilidade resolver. Está no seu lar. Está no seu lar. É sua responsabilidade, homem. Deus foi logo direto para quem? Para o cabeça. Para quem Jesus falou, as 7 igrejas da Ásia, diretamente foi para a igreja? Não, foi para o anjo da igreja, o pastor. E detalhe, coisas que ele falou, não era o pastor que estava fazendo, mas era a igreja que estava fazendo. Mas Deus dizia: você está fazendo. Jesus disse: é você que está fazendo. Por quê? Há uma ligação, igreja com o pastor. Está todo mundo entendendo isso aqui? Você é responsável. Estava conversando com o pastor João Roberto um dia lá, quando eu estava ajudando ele. Eu disse: rapaz, depois eu tenho que ter que marcar um cafezinho lá em casa para tu ir. Eu disse: opa, vou mesmo. Vai eu e Janaína, beleza, tal. Eita, vai ser glória, vai ser bênção. Ele disse: mas tu sabe que a minha autoridade só vai até o portão da tua casa, né? Lá dentro não sou eu, não. É você. A grande verdade é a omissão, é por não ouvir, por desprezar a autoridade que Deus nos dá a nós, homens, é que o mundo está desse jeito. Mas enfim, a gente não está falando sobre família. Vamos voltar para cá. É que eu estou pregando algumas ministrações sobre família, estudando, aí acaba misturando a coisa. Então chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, ou temi, e porque eu estava nu, escondi-me. Veja a segunda pergunta de Deus. A primeira foi: onde estás? A segunda, versículo 11. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Ou seja, a quem você ouviu? Quem te influenciou? Quem te usou? Aí só depois é que veio a terceira pergunta: comestes? Cadê? Ô glória! Baixa isso aí, meu irmão, baixa isso aí. Se for Jesus, não é ele não, viu? Tenho certeza. Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Observe que ele diz bem claro. Primeiro ele diz: a quem você ouviu. Só depois ele diz: comeste da árvore que eu te ordenei, que eu te falei que não comesses. Está vendo que Deus não está interessado apenas no que você faz, mas principalmente em a quem você tem ouvido? A pergunta: quem tem te influenciado? O tema é vivendo sob a influência do Espírito. Quem tem te influenciado, meu irmão? Homens santos de Deus, mulheres santas de Deus. Glória a Deus, porque eu também sou influenciado por homens e mulheres de Deus. Eu gosto de ouvir ministrações, eu me submeto a ouvir ministrações de pessoas que eu entendo claramente que são pessoas muito mais capacitadas e habilitadas do que eu. Mas isso não pode, escuta, isso não pode suplantar a voz do Espírito dentro de você. Algumas vezes as suas orações terá que ser: Senhor, fala com ele. Senhor, fala com ela. Por quê? Porque eu falei, mas eu vou ficar com raiva, porque não, foi escolha dele, não te ouvi, uai. Foi escolha dela, não te ouvir. Aí, para não sofrer as consequências, Senhor, fala.
Porque se nem a voz de Deus a pessoa ouvir, ih, meu filho, tá ruim. A tua é que não vai ouvir mesmo. Na verdade, a voz mais poderosa que deve ecoar na nossa vida não é a que vem de fora, é a que vem de dentro. Eu sou pai de 2 filhos abençoados, prósperos. E eu amo meus 2 filhos. Amo muito. E eu quero o melhor para eles. E eu tenho lutado por isso. Pode perguntar a qualquer um dos 2 o quanto eu tenho me esforçado para eles terem o melhor e desfrutarem de coisas que eu nem desfrutei, que sejam superiores a mim. Eu tenho dito isso, eu tenho feito isso, Carlene. Mas eu também tenho ensinado os meus filhos a ouvirem muito mais a voz de Deus do que a minha. Pode perguntar. Você está entendendo? Eu fiquei triste, pastor Fran, quando eu conversei com uma pessoa, uma mulher. Ela chegou para mim e disse: olha, pastor, é o seguinte, eu tomei tal decisão errada, pecado, falha, eu tomei tal decisão, e eu já falei com fulano, já falei com Beltrano, já falei com meu filho, já falei com meu tio, já falei com tal, estou só falando agora com o senhor. Já falou com Deus? Como? Já falou com Deus? Você não disse que falou com fulano, Beltrano, já falou com Deus? Se ela dissesse já, foi o que ele disse. Mas aí ela pensou, foi sincera. Disse: mas isso Deus entende. Sinceramente errada, né? Eu digo: não, Deus não entende. Deus não entende como é que uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro, que conhece a palavra, que já terminou o rema, está tomando essa decisão. Isso Deus não entende. Vocês estão entendendo isso? Ela ouviu a voz do diabo. Ela ouviu a voz, socorro, da circunstância. Ela ouviu a voz da própria necessidade. Ela ouviu a voz daquilo que estava faltando. Mas não ouviu a voz daquele que supre tudo. E eu não estou falando de bens materiais, não. Agora eu falei de uma outra área. A questão é, sabe, muitas vezes nós temos nos acostumado com a falta. Ei, se você se acostuma com falta, falta terá e ficará na falta. Mas se você se acostuma a ouvir aquele que supre você em todas as áreas, você não terá falta. Pelo contrário, tudo que você terá será em abundância, porque Deus quer alcançar outras pessoas através de você. Deus tem dado sementes a você. Em palavra, em todas as áreas, Deus tem dado semente. Está todo mundo entendendo isso, gente? Quando Josué, depois da morte de Moisés, Josué estava para baixo, Josué estava desanimado, Josué estava estava muito para baixo. Por que o senhor acha que ele estava para baixo? A Bíblia diz que estava para baixo? Não, está inserido lá. Foi várias vezes, né? Seja forte e tenha coragem. Seja forte e tenha coragem. Seja forte. Quando você leia depois o capítulo 1 de Josué todinho, você vai ver Deus fazendo uma terapia com Josué. Levantando Josué. Ei, rapaz, é tu que vai levar. Meu servo morreu. Pronto, acabou. Deus não ficou lá. Rapaz, ele era uma pessoa muito boa, Moisés. Subia no monte para mim. Deus não disse nada disso. Ele disse: ele morreu. Pronto. Acabou. Agora levanta, porque é você que vai animar. Sabe, é interessante isso. Eu já falei aqui, uma das armas mais letais, foi na conversa que eu tive com meus 2 filhos ontem, a gente falou sobre isso. Uma das armas mais letais de Satanás é o desânimo. A distração é outra. Terrível. Mas uma das armas mais letais é o desânimo. Por quê? Porque se você distrai, você está fazendo alguma coisa. Se você está mentindo, você está fazendo uma coisa. Se você está invejando, você está fazendo alguma coisa. Mas o desânimo para você. E ouvir a voz de Satanás traz desânimo para as coisas de Deus. Para o que Deus quer.
Não, talvez não traga desânimo, talvez, hein, porque muitas vezes traz também na área secular e outras áreas, talvez, mas para a obra de Deus, na segunda-feira, você está disposto a trabalhar, você acorda cedo para trabalhar, você vai para trabalhar e passa o dia inteirinho, e muitas vezes o trabalho não é uma coisa boa ali, aquele trabalho não é uma coisa boa, você está crendo para uma coisa melhor. Aí, na segunda-feira tem uma reunião, líderes e liderados, na igreja. Ah, mas eu estou muito cansado, passei o dia todinho trabalhando. Aí não vai, desânimo se instalou. Para trabalhar, ele não estava cansado. Para ganhar dinheiro, ele não estava cansado. Mas para fazer o melhor para Deus, aí estava cansado. Desânimo. Sobre o que influência você tem vivido, meu amado, meu irmão, minha irmã, minha querida, meu querido, sobre que influência você tem vivido? O quem você escolheu para te influenciar? Eu estou dizendo quem, porque o Espírito Santo não é uma força, não é um poder, não é energia, ele é uma pessoa. E ele mora dentro de você. Agora presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Essas três qualidades, essas três características é a dele, e ele mora dentro de você. Isso torna você quem? Vocês estão entendendo isso? Isso faz com que você seja a casa de alguém que é onisciente, onipresente e onipotente, para te dizer o passado, o presente e o futuro, para te instruir em tudo, que pode fazer tudo, mora dentro de você. Isso te torna alguém, meu irmão, para quem o impossível não faz a menor diferença. Ei, é uma coisa impossível. Aí você, opa, chegou. O quê? É minha área. O possível não, mas a área impossível é a minha. Já pensou? Não, isso aí é impossível. Ih, chama o pastor Cristóvão, que essa é a área dele. Opa, estou aqui, diz aí, o que é? Qual o problema? O que é que está? Não, está acontecendo assim, espera aí. O quê? Vou falar com alguém que mora dentro de mim. Conversa lá, para daqui, para de lá, lavar essas coisas todas, chegou a solução. Pronto, faz assim, assim, assim. É isso que Deus quer que você faça no seu trabalho. É isso que você quer que você faça na sua família. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, eu estou terminando. Você é referência para a sua família. Você é o referencial para a sua família. Você é a pessoa que tem a solução dos problemas na sua família. Ouça o que o Espírito diz a você, e você vai trazer as palavras certas, na hora certa, na sabedoria certa de Deus, abençoando a sua família. Por quê? Porque a sua família, se ainda não se converteu, se ainda não nasceu de novo, a sua família é abençoada por tua causa, porque você está lá. Você é novo, a sua família é abençoada por tua causa, é você que é abençoado. Aí através de você, Deus alcança a sua família inteira. Agora, quem você tem ouvido? Vocês estão entendendo isso? Nada contra os coaches. Tem muitos coaches excelentes. Tem uns que não prestam não. Mas tem outros que são bons, né? Alguns são crentes e dão a glória a Deus, e outros dizem que são crentes e trazem a glória para si. Esse não presta não, nem escuta. Nada contra, irmãos, eles trazem algumas soluções interessantes, mas são soluções humanas, mundanas muitas vezes. São soluções que é do dia a dia, do cotidiano. São soluções de uma inteligência humana, que foi Deus quem deu, diga-se de passagem. Mas são coisas naturais. Mas Deus quer que você saia do natural e ande no sobrenatural, porque é o sobrenatural junto com o natural que vai produzir coisas explosivas para Deus. O sobrenatural junto com o natural. Não é apenas no natural. Vivendo sob a influência do Espírito Santo, é acostumar-se a viver no âmbito sobrenatural 24 horas por dia. Amém, queridos? Esse foi o primeiro módulo, primeiro dia, amém? Trouxe essa palavra para você. Sim, não deu para entrar propriamente no assunto, mas foi só uma introdução. Na próxima quinta-feira tem mais. Amém, queridos? Sejam abençoados na prática da palavra.
Olá, queridos, graça e paz, tudo vai bem? Que bom que você permaneceu conosco até agora. Sabe, mas ainda não é o fim. Deus tem um presente para você. Hoje você tem a oportunidade de fazer parte da família de Deus. Que coisa maravilhosa! Se você ainda não confessou Jesus, lá em Romanos 10, 9 diz que se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E se você não fez essa confissão ainda, repete comigo. Deus, eu confesso Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. E eu sou grata pela tua vida em mim, em nome de Jesus. E se você fez essa oração, acessa esse link na descrição e lá vai ter um formulário, preencha esse formulário para que nós possamos conhecer você. E nós entraremos em contato em breve. Sejam abençoados na prática da palavra.